Salve, salve nação, segue o líder, é isso mesmo, o Mengão amassa o São Paulo e afunda ainda mais o Clube Paulista. Vamos reagir então ao vídeo que os comentaristas falaram desse jogaço, partidaça de Luiz Araújo, De La Cruz também jogou muito e BH foi homenageado pela torcida. Então, bora para o vídeo! Depois do São Paulo fazer o primeiro gol, o São Paulo teve chance de empatar o jogo. E seria uma enorme discrepância se a gente for olhar o nível de atuações das equipes, né? O Flamengo jogou muito mais que o São Paulo. Em algum momento, o jogo estava tão fácil que o Flamengo parecia não se esforçar. Acho que o time está evoluindo, isso não se discute e tal, mas eu duvido que isso seja o suficiente para satisfazer o Tite, porque uma coisa que o futebol de hoje exige é um padrão de mentalidade, de concentração, a formação de uma personalidade coletiva que faz com que os jogadores naturalmente não larguem uma partida ou não diminuam a intensidade, a não ser que tenha uma queda na parte física e o Tite tem um banco para lidar com isso. Eu acho que o Flamengo não pode, se ele quer ser o Flamengo, que ele pode ser com o nível que tem, se dá o luxo de fazer isso. Hoje deu a impressão que fez. Então, ou caiu de rendimento porque em algum momento desconcentrou, ou faltou um pouco mais de desejo de fazer o 3, 4, 5-0 fome, ou teve uma queda física. Uma dessas três coisas aconteceu. Agora, vitória merecida, o time jogou muito mais que o São Paulo, é muito mais time que o São Paulo. Do São Paulo a gente fala depois. O Tite que inclusive chegou a fazer opções por questões físicas, não utilizou a Arrascaeta e não ia utilizar o Luiz Araújo, estavam só no banco, né? Só que aí teve a lesão do Cebolinha, na jogada com o Igor Vinícius, e aí o Cebolinha foi substituído pelo Luiz Araújo, que acabou fazendo um golaço ainda na primeira etapa, né? Mais uma boa partida do De La Cruz, é mais um gol dele, hein? Sim, boa noite, amigos. Um abraço para todo mundo, para quem está em casa. Muito boa a partida dele. Eu acho que é um cara que, assim, era muito pouco provável que ele não encaixasse, né, nesse time, porque é um jogador com capacidade de dar ritmo, né? E assim, eu acho que ele ainda tem muito a crescer junto com esse time do Flamengo. Porque é difícil, a gente falava muito isso durante o jogo, né? É difícil não. Eu, por exemplo, eu não gosto de tirar a atuação individual sem levar em conta o coletivo. E a gente falou de vários jogadores do São Paulo, por exemplo, que estão tendo um desempenho abaixo. E aí a gente falava, pô, mas o time não está tão organizado assim. E o Flamengo é a mesma coisa. Eu acho que conforme esse time for tendo mais padrão, para mim falta regularidade do Flamengo. É isso. O Flamengo, ele tem momentos... O começo do segundo tempo e boa parte do segundo tempo é nível aquele primeiro jogo das semifinais contra o Fluminense. É um vareio. Tal, chegando e tal e tal. Agora, eu realmente também tenho essa dúvida do quanto isso é os caras quererem, o quanto isso ainda é, às vezes, o que o adversário também te traz, porque a gente tem que lembrar que do outro lado tem um adversário, às vezes ele também tem mérito em quebrar um pouco essa constância, e o quanto é também da personalidade desse elenco, porque esse elenco, ele é super vitorioso, ele tem muita qualidade, ninguém questiona isso, mas esse elenco já passou na mão de outros treinadores e que também não conseguiu mostrar essa regularidade. Então eu vejo um Flamengo que ele oscila dentro dos próprios jogos. Ele tem momentos que... E quando ele acelera, quando ele coloca ritmo, quando esse time realmente concentra e vai, as coisas vão acontecendo. Tem muita qualidade envolvida entre esses jogadores. E se você pegar o Tite, as marcas dele são regularidade, constância e time equilibrado. E eu falo dessa regularidade, ela não precisa ser a regularidade do nível do começo do segundo tempo. Ela pode ser um pouco abaixo, mas você tem um pouco mais de controle. E aí eu tô com o Birner, eu acho que a reta final do jogo, o controle escapou um pouco. É isso. Mas só um detalhezinho, Renato, que eu vi que o Birner discordou. Eu não acho que o São Paulo não teve para empatar. O São Paulo teve. Mas como o Flamengo também teve para fazer 3-0 ou 3-1. Sim. Não, teve mais antes do São Paulo fazer o gol. Uma baita defesa. Bem mais. Quando o São Paulo faz 1, o Flamengo já podia estar com 3-4. E no comparativo, até para passar para o Calça, e no comparativo, não é que o Flamengo é isso aí e deixou o torcedor feliz. Até porque o primeiro tempo do Flamengo é abaixo. Porque você precisa hoje fazer muito pouco para estar à frente do São Paulo. Do jogo, esse não aconteceu nada no primeiro tempo. O primeiro tempo do jogo foi abaixo. Só que o que se viu, ainda que numa pequena amostragem daquela primeira metade do segundo tempo, você não viu nessa intensidade contra Palestino, Atlético Goianiense, jogo da volta contra o Nova Iguaçu, Milionários. Então, minimamente, você viu algo que você gosta do Tite. Aí eu acho que a gente tem que partir sempre pro papo do Birner. Mas o Flamengo do Tite, ele precisa ser mais constante. É pouco, 20, 25 minutos de um jogo no Maracanã de Brasileiro. Mas nem isso a gente estava vendo também antes. Exatamente. E aí, Calçado, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem, tá
Acho que essa rodada está mais tranquila, né? Estamos falando de De bola. arbitragem? Estamos falando de bola, graças a Deus. Acabou o frenesi dos cartões. A primeira foi um negócio assim. Não, tem jogo amanhã ainda. Difícil, né? Tem jogo amanhã, não elogia. Tem jogo... Mas desde 2020 o Flamengo não era líder do Campeonato Brasileiro. Olha que loucura isso. O Flamengo fez tanta bobagem na sua direção que eles conseguiram, com o elenco que tem, com o número de jogadores de alto nível, jogadores que hoje tem, que passaram por lá nesses últimos tempos, não ser líder do Campeonato Brasileiro por 4 anos. Hoje ele volta a reassumir essa liderança. Mas o tema é São Paulo, 2 jogos, 2 derrotas. Giovanni Chacon. O primeiro tempo razoável, com apenas uma finalização no gol. No segundo tempo mudou a postura. Em 10 minutos o Flamengo já tinha finalizado 4 vezes contra a meta do São Paulo. Inclusive fez o gol em menos de 10 minutos, né? Já fez 2-0 com o De La Cruz, numa jogada que arrematou 2 vezes. Grande atuação do De La Cruz, grande atuação do Pedro e do Bruno Henrique. Os 3 muito bem. Depois o Tite faz algumas mudanças, pensando em minutagem e tal. O jogo estava 2-0. O São Paulo fez o seu gol e aí ficou uma certa expectativa no final, mas não tomou nenhum grande susto o Flamengo. Teve uma outra chance ali o São Paulo, mas foi mais no abafa. O São Paulo que marcou de cabeça com o Ferreirinha. E o detalhe, Ferreirinha fez gol no Flamengo no ano passado com a camisa do Grêmio, naquela derrota do Flamengo em Porto Alegre por 3-2 de virada. E foi o segundo gol seguido que o Flamengo tomou de cabeça com um lateral marcando o autor do gol. Foi assim no gol do Luiz Fernando do Atlético Goianiense no domingo, quando Ayrton Lucas estava na marcação, e agora era o Varela. Detalhe, em ambas as jogadas o cruzamento saiu com total liberdade. O jogador calçou a bola, ficou totalmente à vontade para fazer o cruzamento, nenhuma dificuldade. Então são pontos aí que o Tite precisa ajustar para evitar que se repitam, né, em jogos futuros, né? Já a gente vai ver o técnico do Flamengo falando. Achei que o primeiro tempo foi razoável, o segundo tempo foi bom, com uma queda do final, também muito em função das mexidas que aconteceram. O Gerson está voltando agora, está retornando depois daquela sua cirurgia, né? A cirurgia que ele sofreu no rim, né? Então, evidentemente, não está da sua melhor forma. Claro que ele não consegue entregar o mesmo nível de futebol do De La Cruz, que era o titular até aquele momento, né? O jogador que estava em campo, tá? Pessoal, vou mandando também mensagem pelo Pix aqui, eu estou até vendo aqui, a mensagem chegou do Guilherme Gomes de Almeida Mendes, né? O Guilherme mandou uma mensagem dizendo: boa noite, Mauro, mais um gol de cabeça. Coincidência, você percebe deficiência de fato nesse quesito. Acabei de falar sobre isso, Guilherme. Parece até que você estava adivinhando que eu ia falar sobre isso. Está andando, acho que o time cai de rendimento, porque saíram jogadores que estavam muito bem. E ao mesmo tempo aquela coisa, se você não administra, você vê, hoje ele preservou a Arrascaeta. Domingo tem o Palmeiras. O Palmeiras perdeu para o Internacional, jogando em Barueri. O domingo joga no Allianz Parque, no gramado do Allianz Parque, artificial. Hoje foi na grama natural. Então é preciso entender também certas situações são inevitáveis. Quarta que vem tem um jogo na Bolívia contra a Bolívia, na altitude, mais de 3.600 metros. O técnico tem que pensar nisso. Não adianta a gente achar que não deixa, joga o tempo inteiro. E esses riscos vai correr, não tem jeito. O Gerson Vilarinho dizendo que vira rotina o Flamengo fazer o abafa, está jogando bem, depois da substituição o time cai. Não é só chama o adversário também se lança para o ataque. No São Paulo fez um gol e se lançou. Henrique Brito, Gerson ao mal, Igor Jesus assustado, mais uma vez. Não achei que o Igor Jesus estivesse assustado, ele fez uma ótima jogada no final pro Pulga. E o Gerson não entrou muito bem, mas o Gerson entrou no lugar do De La Cruz, cara. Não vai conseguir ter essa intensidade, o cara está voltando agora, pegando o ritmo de jogo. Enfim, não acho que é mexer mal, mexer é necessário. Ou você vai deixar os caras jogando 90 minutos direto e você vai ter jogador que vai ficar de fora. É cobertor curto, gente. E os reservas, quando entram, dificilmente serão tão bons como os titulares. Senão vai ter um clone do De La Cruz no banco. Enfim, José Batista, por que recuar? Não acho que recuou, acho que São Paulo se lançou o ataque. Entendeu? O São Paulo se lança no ataque. O São Paulo vai para frente. O Irving Williams, acho que o Alan, que não marcou direito no gol do São Paulo. Renan Portela, boa primeira parte do segundo tempo, mais agressivo. O Tite parece adepto do suficiente, mas nossa cultura hoje exige querer mais. O Flamengo buscou mais, né, Renan? O Flamengo não conseguiu fazer outro gol, mas o Flamengo tentou. O
Flamengo teve outras oportunidades e não conseguiu marcar mais um gol. Mas o Flamengo tentou marcar o gol. O Flamengo não fez o segundo gol, recuou e ficou esperando o São Paulo. Aí, num outro momento do jogo, o São Paulo também fez mudanças, colocou jogadores de ataque. O Flamengo teve que fazer aquelas trocas pela razão que eu já expliquei. E aí se lançou o ataque, fez um gol. Aí esse gol tem que ser estudado, por que está tomando um gol desse tipo. E aí tentou, de alguma maneira, mas não houve assim uma grande pressão do São Paulo. No final do jogo, a bola terminou no ataque do Flamengo. Os 5 minutos de acréscimo, o Flamengo meio que administrou ali, sem muita dificuldade. Daniel Ribeiro, o monstro Sábado de la Cruz. Aliás, o último grande lance de perigo do jogo foi uma defesa do Rafael no chute do Pulga de dentro da área. Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Tamo junto e até a próxima.